Conta também de uma treta em que se meteu o Rony no Palmeiras. Para completar, as últimas no mercado, bastidores, finanças e o interesse do Flamengo em Hércules, jogador que também faz parte dos planos do Palmeiras. Fala aí pessoal, sou Jorge e Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Boa noite, Nicola. Qual a sua expectativa do Palmeiras em 2025 com o Super Mundial no calendário? Jordão, levando em consideração que os caras vão ter 300 milhões de cota de participação no Mundial, eu acho que está na hora da Leila abrir os cofres. E a percepção que eu tenho é de que a gente vai ver a maior reformulação no elenco do Palmeiras desde a chegada do Abel. O próprio Abel, na entrevista coletiva depois da vitória por 2-1 contra o Cruzeiro, indicou isso. Perguntaram para ele, Abel, você não colocou o Rony e o Dudu para jogar. Isso já indica que eles estão indo embora? E ele falou que o planejamento já está definido, mas que eles vão deixar para fazer esses anúncios depois da temporada e que em breve a gente vai saber. Então, Dudu, Rony, Rômulo, Gabriel Menino, Zé Rafael, Naves, o Vanderlan, são alguns dos caras que, pintando proposta, vão ser negociados, tá? Hora de falar sobre a treta envolvendo o Rony e o Palmeiras. Rony nem foi utilizado na vitória do Verdão por 2-1 contra o Cruzeiro no meio de semana no Mineirão. E uma cena que chamou a atenção, Rony decidiu não descer para o vestiário no intervalo, algo absolutamente incomum. Ele ficou no banco de reservas rezando. Há quem garanta que no fim da partida, diante de todos os outros jogadores, o Abel Ferreira deu uma enorme bronca e cobrou o comportamento do jogador. E o fato dele não ter sido utilizado durante todos os 90 minutos da vitória palmeirense contribui para aquela especulação de que o Rony não fica para a próxima temporada. Só para acrescentar, o Rony não marca gols desde agosto e vem sendo muito cobrado pelo torcedor alviverde. Rony que já foi sondado por Santos, por Cruzeiro, entre outros clubes brasileiros. Há quem garanta também que ele pode se mudar para o futebol mexicano. A grande dificuldade é vendê-lo. O Palmeiras comprou o Rony por 6 milhões de euros, valor equivalente a apenas 50%. Para que o Palmeiras não tenha prejuízo com o Rony, ele vai precisar encontrar um clube interessado em pagar pelo menos 12 milhões de euros. Quero falar agora sobre o Flamengo de olho em Hércules. Você sabe de quem eu estou falando, né? Volante de 24 anos de idade, pertence ao Fortaleza e também é alvo do Palmeiras, uma das gratas revelações para esse setor de meio campo. Volante de muita capacidade física, que tem pisado cada vez mais na área adversária e que completa muito bem o meio campo, faz várias funções dentro das quatro linhas. O Palmeiras já havia assinado com uma possibilidade de proposta, mas o Fortaleza, assim como fará com o Flamengo, vai deixar bem claro que não tem a intenção de negociar o Hércules. Para que o negócio saia, vai haver a necessidade de um pagamento de multa de 10 milhões de euros, que equivale hoje a 64 milhões de reais. Atleta de 24 anos de idade, formado no Atlético Cearense. Informação sobre o interesse do Flamengo foi divulgada pelo repórter Júlio Miguel Neto. Ele afirma que o Hércules seria uma substituição natural para a saída do Alan, que está completamente fora dos planos. O Pulgar também ainda não definiu sua renovação de contrato, mas ao que tudo indica ele tem vínculo até dezembro de 2025. O Cristiano Santos, Nicola, para você, qual brasileiro teve menos sorte no sorteio? É verdade que o Eric Pulga no Palmeiras e o Bright White no Grêmio? Não, sobre o Bright White indo para o Palmeiras, a chance é praticamente zero. Se ele sair do Grêmio, vai ser para jogar no exterior. Sobre o Eric Pulga, o empresário dele está tentando viabilizar esse negócio, mas o Palmeiras tem outros planos em relação a esse ponta para substituir o Estevão, tá? E sobre o brasileiro que teve menos sorte, acho que é o Botafogo, mas era natural quando a gente observou que o Botafogo não era cabeça de chave, né? Então o Botafogo, por estar no pote 3, já se sabia que ele ia pegar 2 europeus. Nem foram os mais difíceis de todos, PSG e Atlético de Madrid, mas é de fato o grupo mais complicado. Rafael Silva está perguntando sobre como é que está o Oscar. O Oscar se despediu na segunda-feira do Xangai Port, tá? Fim da passagem. O cara ganhou 240 milhões de euros nos 8 anos de China, tá? Ele tem proposta do Urawa Red Diamonds, tem conversa para ir para a Major League Soccer e proposta para ir para a Arábia Saudita. Mas o que ele havia dito para a Folha, numa entrevista de 2 meses atrás, é que a saudade da mãe e a vontade de estar mais perto dos sobrinhos, os filhos das irmãs dele, fariam com que ele se inclinasse a aceitar uma proposta brasileira. Diante desse cenário, eu acho que o São Paulo, o Internacional, o Cruzeiro e o Flamengo, que são aqueles há mais tempo interessados, levam vantagem, tá? Sobre o Brenner, ex-jogador do São Paulo, tem a possibilidade dele vir para algum time no Brasil?
Vocês tinham me perguntado sobre o Brenner no Palmeiras. E eu até tinha levado essa pergunta para uma pessoa do São Paulo e uma pessoa do Palmeiras, e a resposta é de que não. Só para lembrar vocês, o Brenner surge no São Paulo, não vai muito bem e acaba sendo emprestado para o Flu. Quando ele volta para o São Paulo, ele faz a melhor temporada da carreira dele, 2020, com 44 jogos, 22 gols e 4 assistências. É vendido em alta para o Cincinnati, faz 2 anos razoáveis e é transferido para a Udinese, onde ele não está bem, tá? Só para vocês entenderem, na atual temporada, são 10 jogos, 2 gols e 2 assistências. Mas, nos últimos 5 jogos do Brenner, nos últimos 5 não, quer ver? 1, 2, 3, 4, 5. Nos últimos 6 jogos da Udinese, o Brenner não saiu do banco em 5, e contra o Empoli, ele jogou 2 minutos. E aí, só para completar a cagada de vez, se ele não joga, o time dele só vai de mal a pior. São 4 derrotas e 1 empate nos últimos 5 jogos, tá? Deixa eu até buscar aqui no meu arquivo o que eu contei sobre o Brenner na última vez que eu falei. Palmeiras responde sobre Brenner, tá? Eu tinha perguntado por uma pessoa do Palmeiras. Tô lendo aqui tudo que eu escrevi. Não há interesse do Palmeiras no Brenner. Esse nome nunca foi debatido internamente, tá? Vocês lembram do Lisca, técnico que recentemente estava no América Mineiro, mais conhecido como Lisca doido? Ele diz que o Palmeiras pagou mala branca ao Ceará no Brasileirão de 2018. Por sua vez, o clube está negando essa situação. O técnico relatou que o Vozão recebeu um incentivo para o jogo contra o Internacional na reta final. O Verdão rebateu e justificou que se pautar por condutas éticas. Rapaziada, o Lisca declarou que o Palmeiras pagou mala branca ao Ceará na reta final do Campeonato Brasileiro de 2018. O técnico do Vozão, na época, ele relatou que o incentivo veio para o confronto contra o Internacional, que disputava o título com o clube alviverde. O Verdão nega o pagamento. Sempre chega via jogadores, entre aspas, assim, né, a mala branca. Em 2018 recebemos, eu estava no Ceará, jogaríamos contra o Inter e o Palmeiras ofereceu mala branca. Pagou aos jogadores, recebemos e na hora da divisão foi uma confusão. A mala branca mais atrapalhou, declarou aí a entrevista da Cazé TV, o ex-técnico do Ceará na época aí de 2018, Lisca, mais conhecido como Lisca doido. Que situação, né? E os jogadores daquela época falaram que seria só nosso, só atrapalhou no jogo, porque os jogadores deram tudo contra o Inter e no jogo seguinte todo mundo com o tanque vazio, risos aí, né? Foi ruim a experiência. A gente empatou o jogo, achei que era só para ganhar o jogo, mas na verdade era para empatar também. Foi a única experiência que tive e não foi muito legal. Depois que eu soube que ela é proibida, eu procuro não participar, acrescentou. O Palmeiras declarou ao GE que o relato não é verdade, não fez pagamento. O clube acrescentou que se a pauta por condutas éticas, né, e o Ceará, procurado pela reportagem, não irá se pronunciar. Uma fonte ligada ao clube, contudo, relatou que a confusão citada por Lisca se deu pois havia um acordo para que a mala branca fosse inicialmente dividida entre todos os funcionários do departamento de futebol com valores iguais. O técnico, porém, não teria concordado e realizou uma nova reunião para definir apenas os jogadores como que os receberiam o incentivo, o que gerou um desagrado no clube. O jogador, no caso, o jogo citou por Lisca foi o jogo citado por Lisca foi o 13º da rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. O Ceará recebeu o Internacional e ficou no 1-1 no Castelão. O Colorado era rival mais próximo do Palmeiras, líder com 5 pontos de vantagem. O time alviverde terminou como campeão brasileiro. O pagamento da mala branca não é um tema novo no futebol e é proibido no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Segundo o artigo 242 do CBJD, dar ao prometer vantagem indevida a membro de entidade desportiva, dirigente, técnico, atleta, entre aspas,
etc., para que, de qualquer modo, influencie resultado de partida, prova ou equivalente, pode gerar uma multa de 100 a 100 mil e suspensão de 180 a 360 dias. Que isso, rapaziada? Que isso? Acho que isso aí é só para poder colocar, atrapalhar aí, né, o sentimento aí do torcedor, ficar causando sentimento ruim, reta final de campeonato. Para que vai falar um negócio desse aí, né? Só para estragar o clima aí, botar os jogadores desmotivados, enfim. Deixa aqui no comentário a sua opinião. Não esquece de deixar seu like, se inscreve aí no canal. Um grande abraço no coração. Segue pra mais.